Você já se perguntou por que algumas séries se tornam marcos culturais e têm uma longevidade gigantesca? Por que uma história consegue ter várias temporadas, crescer e se expandir para outras mídias? Como uma legião de fãs é criada quando um personagem único representa todo o contexto de uma geração? Que é uma das obras que eu mais consumi, uma das obras que eu mais gosto e que explica bastante sobre isso. Vamos discutir. Recentemente eu estava assistindo Star Trek, o filme, a versão original, lançada lá nos anos 80, e que eu estava assistindo para fazer um roteiro para um vídeo futuro aqui do canal. E quando eu estava assistindo esse filme, eu percebi que alguns detalhes do Spock, do Kirk, da Uhura, se modificaram, trejeitos e formas de agir. Inclusive eu falei um pouco sobre isso quando eu recomendei a ordem que eu considerava boa para você assistir Jornada nas Estrelas. Eu não me lembrava que essa modificação tinha sido tão gritante. E a verdade é que personagens, mesmo sendo interpretados pelas mesmas pessoas, mesmo sendo escritos pelas mesmas pessoas, eles têm uma questão de serem um produto da época em que eles estão vivendo no mundo real. Pessoas criam personagens baseados na sua vivência, nas suas histórias, nas suas emoções pessoais. Todos os personagens fazem parte da sua essência como criador. Mesmo que você escreva 100 personagens, mesmo que você como autor crie milhares de versões, cada personagem vai ter um pouquinho de você. E cada personagem vai ser um reflexo do mundo em que você está vivendo. Se eu pegar uma história e pedir uma história genérica, escreva uma história sobre um garoto que vai para uma escola de bruxos no Brasil e na Inglaterra, essas duas pessoas vão ter visões totalmente diferentes do mesmo personagem, vão criar coisas totalmente diferentes, mas eles vão ter paralelos porque o core da história principal é o mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque Jornada nas Estrelas, ela tem um marco cultural muito importante, que é a sua tripulação. Para falarmos da tripulação de Jornada nas Estrelas, vamos analisar e perceber o mundo que Jornada nas Estrelas estava inserido quando ele estreou. Jornada nas Estrelas lança em setembro de 1966. 1966 menos 1945, que foi o fim da Segunda Guerra Mundial, 21 anos. A série lançou 21 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, onde muita gente que voltou da guerra, muitas crianças que foram formadas após a guerra, estavam começando a sua vida adulta, onde pessoas ainda estavam tentando se esquecer dos resquícios que foi a Segunda Guerra Mundial. Nesse mesmo período, nós tivemos golpes de Estado, mais um golpe de Estado, nós tivemos negociação da paz entre o Paquistão, Câmara dos Representantes dos Estados norte-americanos da Geórgia recusam permitir que o representante afro-americano Julian Bond tome o seu lugar devido à sua posição anti-guerra. Nós temos o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, afirmando que os Estados Unidos deveriam permanecer no Vietnã porque estamos na época da guerra. Vários outros casos que ocorreram ao longo desse ano. Foi um ano extremamente conturbado politicamente e internacionalmente. Na política internacional. Foi um ano que o mundo estava mudando. Nós tínhamos uma onda hippie crescendo com força e pessoas discutindo se guerra e paz ainda existiam e se poderiam ser necessárias ou poderiam de fato existir. Então vamos pegar. Nós vivemos num mundo conturbado dos anos 60, com muitas mudanças ocorrendo de forma muito rápida e pessoas tentando aprender a ligar. Nós vivemos no meio de uma guerra do Vietnã e nós temos uma onda hippie crescente. Nós crescemos em um mundo assombrado pelas lembranças da Segunda Guerra Mundial, que foi um dos maiores terrores da humanidade. E aí Jornada nas Estrelas surge com uma nave diversificada e que tem na sua ponte de comando das pessoas que vão liderar uma das missões mais importantes da raça humana, um piloto que é asiático, japonês,
e que tradicionalmente tinha uma fama nos Estados Unidos naquele período de ser um péssimo motorista por conta dos kamikaze da Segunda Guerra Mundial, que não faz nenhum sentido, mas preconceito não precisa fazer sentido. Nós temos um imigrante como um dos principais pontos, uma das pessoas mais inteligentes e a voz da razão da nave. Nós temos um russo no auge da Guerra Fria como sendo o cara que auxilia a nave a ir para frente, ao que dá as coordenadas, o que visualiza os mapas e o que entende mais do que ninguém como o universo funciona. Nós temos, tudo bem, escoceses, ingleses, nós temos um cara branco loiro, galã norte-americano como líder, tudo bem, estamos falando dos anos 60. Mas nós temos o principal de todos, essa figura aqui. A Tenente Uhura. Uma mulher no cargo de tenente que, além de ser uma posição alta e está na hierarquia de comando, ela é a voz que vai comunicar com outras civilizações, ela que é a intérprete do grupo, eles dependem exclusivamente dela, mostrando que mulheres precisam ser ouvidas e precisam ser respeitadas, porque se ela não for ouvida e se ela não for respeitada, todo mundo na nave morre. Ela é a chefe de comunicação, ela que garante que todo mundo chegue no lugar e que nada de ruim aconteça com a nave. E ainda, por cima de tudo, ela é negra. Num país como os Estados Unidos, que só iniciou o seu processo de fim de segregação em 1963 com o JFK, o John Kennedy. Vamos pensar o seguinte: os Estados Unidos viviam em um mundo em que negros e brancos não eram permitidos nos mesmos ambientes, em que existíamos um racismo gigantesco nos Estados Unidos e em boa parte do mundo, e que existe até hoje. Isso é terrível. Você tem uma série em que a pessoa da ponte de comando, que garante a sobrevivência deles e o contato deles, é uma mulher negra, mulheres que até então eram tidas como donas do lar e dane-se se você vai ser ouvida ou não, mas em Jornada nas Estrelas elas precisam ser ouvidas, caso contrário não dá, não rola. Você tem um russo como um dos principais membros da tripulação no auge da Guerra Fria. Nós temos um japonês pilotando a nave, e se você encher o saco do cara, o cara pode bater a nave, todo mundo morre. Jornada nas Estrelas foi um marco cultural, mostrando um mundo onde todo mundo vive em paz, harmonia e evolução constante. Permitiu criar uma legião de fãs em Jornada nas Estrelas que cresce até hoje. Por isso que a série ela é tão amada, ela é bem tão discutida, tanto de formas acadêmicas e formas não acadêmicas. E só foi permitido porque o mundo em que eles viviam, um mundo que estava ali visto, um mundo em que era discutido na época, foi levado para a tela. Não foi o foco principal. Em nenhum momento eles falam, e a guerra do Vietnã? E o fim da Segunda Guerra Mundial? E o fim da segregação? Em nenhum momento eles falam isso. Nenhum momento. Mas o fato daquilo existir e da forma que a história é contada, nos mostra isso. Então, se tiver que dar uma dica pra você que tá pensando em ser um roteirista, um escritor, não se preocupe em criar coisas novas o tempo todo. Olhe o mundo em que você está vivendo. Olhe o mundo à sua volta. Converse com as pessoas da sua rua, da sua comunidade. Veja o que acontece na sua aldeia, porque quando você conseguir escrever bem sobre a sua aldeia, você vai conseguir escrever bem para o mundo. E essa frase eu esqueci quem foi o autor que disse isso. Se você lembrar, deixa aqui nos comentários. Agora me diz, você sabia essas coisas sobre Jornada nas Estrelas? Você já tinha percebido isso? Já tinha conversado sobre isso? Já tinha reparado isso? Claro, isso aqui é um vídeo só de curiosidade. Muitos fatos históricos e momentos históricos eu posso ter falado de forma errada. Eu não sou um historiador, então eu sou somente um fã de Jornada nas Estrelas, tentando produzir um conteúdo e trazer um pouco de reflexão para que você possa pensar, pesquisar e tirar suas próprias conclusões.
Então é isso, tem 2 vídeos aparecendo aqui na sua tela. Vejo você num próximo vídeo, um forte abraço e tchau! Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar seu like e seu curtir. E se você quiser ajudar ainda mais o canal a crescer, considere fazer parte do nosso Apoia-se. A partir de qualquer contribuição, você ficará por dentro de todas as novidades que estão por vir e ainda ajuda a investir em novos projetos. Link do Apoia-se na descrição. Mais uma vez, obrigado por assistir, um forte abraço e tchau!